Quem senta-se à mesa neste episódio é a professora Inês Vitorino, socióloga e professora da Universidade Federal do Ceará. Inês, seja muito bem-vinda ao Pode Vir, com o nosso brinde inicial. Muito obrigada. Inês, vou começar com uma provocação de um dito popular. Tudo que cai na rede é peixe. Porém, o cenário mudou. E nem tudo que cai na rede digital é peixe para as crianças brincarem. Quais são os perigos das redes digitais hoje? Olha, a gente tem as redes digitais como qualquer espaço de experimentação e de vida. Nós temos oportunidades e nós temos riscos. Nós temos grandes chances das crianças se desenvolverem, crescerem, brincarem, mas como você me traz na pergunta, vou pensar na questão dos riscos, né, dos perigos. A gente tem várias dimensões diferentes de riscos, né? Eu poderia trazer algumas aqui, certamente eu não vou esgotar. Nós temos, por exemplo, a dimensão do vício. A criança que se afasta das suas relações, que se conecta com as redes, com esse mundo virtual, que é bastante atraente pela sua velocidade, pela sua riqueza de detalhes, pelas imagens que ele traz, e se afasta da experiência da natureza, se afasta da experiência com os amigos, né? E a gente sabe que nas redes a gente tem uma provocação constante para que essa criança permaneça na rede, para que ela permaneça conectada. Não é à toa que nossas crianças, quando começam a brincar, às vezes têm dificuldade até para entregar de volta o celular para o pai ou para a mãe e querem ficar brincando, porque para elas é uma grande brincadeira, né? Então, para quem está nos acompanhando, sim, detalha melhor o que é essa permanência. Acho que é importante para a mãe, para o pai que está escutando, para a professora. O que você chama de permanência na rede digital? É quando a criança ela pega o celular e ela explora as possibilidades do celular em detrimento de outras atividades. O que a gente sempre discute, conversa, nas pesquisas a gente encontra que os resultados melhores são quando os pais mediam essa relação, quando eles conversam com as crianças, quando eles orientam as crianças em relação ao tempo, né? Você não deixa uma criança ir na rua sozinha sem orientar essa criança a olhar um carro que vai vir, a prestar atenção a um sinal. As redes, elas têm riscos. Então, é importante que a gente oriente as crianças em relação... Quais são os conteúdos que a criança está acessando? Ela está brincando no celular. Para ela é uma grande brincadeira. Todos os conteúdos no celular são acessíveis a essas crianças? São oportunidades de crescimento, de educação, de formação e de entretenimento de qualidade para essas crianças? A gente sabe que não. Então, a criança pode acessar conteúdos que tragam situações de medo para ela, que tragam situações de violência, de sensualização precoce dessas crianças pelas imagens que elas passam a ver. Então, a gente tem uma série de riscos do ponto de vista também da formação da subjetividade dessas crianças, da formação da identidade dessas crianças, né? Que referências ela está vendo. Então, é muito interessante que pais e mães conversem, orientem, e, como tudo, nós pensamos o tempo de vida como o tempo mais precioso que a gente tem, né? O tempo de vida é algo que a gente perdeu, a gente não recupera o tempo de vida. E uma criança que passa horas na internet, ela está perdendo a oportunidade de interagir com outras crianças, ela está perdendo a oportunidade de explorar o mundo ao redor dela, muitas vezes de ter contato direto com a natureza, que é algo extremamente valioso para o processo de aprendizado dessa criança. Então, é uma questão de balança, Cavalcante. Não é uma questão de tirar as crianças da participação, do envolvimento que elas podem ter, da rede de aprendizados que elas podem ter, mas é de balanceamento e de valorizar oportunidades em que essas crianças aprendam a explorar os melhores conteúdos,
os melhores sites, as melhores oportunidades de interação que a criança tem. Não é? Então, para quem está nos acompanhando, a rede social em si não é maléfica, e sim a educação que nós fazemos para o uso da rede social. Uhum. E há uma questão também que eu acho importante a gente pensar, a gente fala esse nome, rede social, e a gente sabe que os nomes têm uma importância muito grande. Quando eu falo rede social, você falou, caiu na rede é peixe, né? A rede social ela tem essa dimensão que parece uma coisa muito legal, maravilhosa, rede social. A gente está conectado, mas a gente está conectado a quê? A quem? Por quanto tempo? Por quanto tempo, né? Então, é pensar junto com a criança esse aprendizado desse novo lugar, desse novo espaço, não é? De pensar, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou aprendendo aqui? Muitas vezes, se essa criança não tem essa mediação parental, ela vai olhar sempre os mesmos sites, as mesmas referências, e a gente tem um repertório gigante de possibilidades, né? De interações, de conteúdos que chegam, né? Se a gente tem uma orientação, a criança ela vai valorizar aspectos mais interessantes que essa conexão pode propiciar, tanto do ponto de vista da formação, quanto do ponto de vista do entretenimento. Então, agora eu queria voltar um pouquinho no tempo da tua formação profissional, do tempo dedicado ao estudo da comunicação e da infância. Então, nós estamos falando aí mais ou menos de 20 e poucos anos, né, em que você foi a pioneira e a fundadora do Lab Green, que é o laboratório de pesquisa da relação da infância, juventude e mídia. 20 anos atrás, agora, 20 anos depois, o que tem mudado nessa tua visão de comunicação e infância? Né? O que te... Vamos falar dos primórdios primeiro. O que te moveu a criar o Lab Green? Eu cheguei do doutorado, que eu fiz, o doutorado, uma parte eu fiz em Campinas, outra parte eu fiz na Alemanha, fiz um sanduíche na Alemanha e voltei para concluir na Unicamp, concluí meu doutorado em Ciências Sociais, e na época eu estava fazendo uma discussão sobre as imagens da criança na publicidade infantil, e eu estudava isso na TV. Né? Então, foi um estudo comparado que eu fiz, Brasil, Alemanha, as imagens da criança na publicidade brasileira, a presença da imagem da criança também na televisão alemã. Fiz essa análise comparada, e quando eu cheguei aqui, a primeira coisa desse percurso foi perceber que as crianças lá estavam muito mais protegidas do ponto de vista da legislação, da regulamentação, do que a gente tinha aqui. A gente tinha horas e espaços na TV em que a criança não recebia nenhum tipo de publicidade, nenhum tipo de abordagem mercadológica. Porque o que a gente, às vezes, não percebe é que todo o conteúdo televisivo, radiofônico e o que está também nas redes sociais, ele está ali porque tem um comércio ocorrendo. E há um interesse em anunciar para as crianças. Esse é um elemento muito importante que a gente precisa entender dessa economia política da comunicação, né? Então, naquela ocasião, a televisão era o grande, vamos dizer assim, era a grande mídia, era aquela que a criança passava horas assistindo e que a gente também tinha alguns problemas, né, daquele contexto, no formato, na maneira que a criança era abordada. Eu lembro de alguns técnicos e editores de TV que diziam que os programas infantis eram, na verdade, uma grande vitrine de produtos. Né? Então, você fazia as brincadeiras entre crianças e você entregava o prêmio, era um brinquedo, e anunciava a marca associada, ou era um alimento e a marca associada era apresentada. Então, a gente tem que entender que essa parte do comércio, ele mudou a roupagem, mas ele está presente nas chamadas redes sociais. Então, novamente, eu tenho aqui, a gente falando de rede social, a gente fala, social é bacana, é interessante, mas o que é que tem por trás? Por trás tem uma rede de negócios, que nem sempre, nessa rede de negócios, o melhor interesse da criança é o que está em primeiro lugar. Não é? Então, por exemplo, na legislação brasileira, a gente já tem hoje uma previsão de que a publicidade ou a comunicação mercadológica dirigida à criança, ela é ilegal, ela não é permitida, mas a gente vê isso todos os dias. Por que a gente vê isso todos os dias? Porque há possibilidades, as nossas possibilidades de fiscalização são bastante reduzidas,
A internet, para que você fiscalize, a gente precisa ter mais robustez nessa rede de proteção à infância para garantir essa fiscalização. Ao mesmo tempo, as redes dizem que não tem responsabilidade porque as redes não são espaço para criança. Mas engraçado que não são espaço para criança desse ponto de vista. Mas todo mundo sabe, e as próprias redes sabem, que as crianças estão lá. As crianças estão lá todos os dias. As crianças, não é difícil você identificar uma criança que é uma youtuber, uma criança que é uma instagramer, uma criança, então, que é influenciadora digital. Eu tenho inúmeras crianças que são influenciadoras digitais e estão o tempo inteiro nas descrições dos seus perfis, têm os contatos para fazer anúncio. Então, não é tão complicado assim identificar. Mas o argumento que a gente escuta ainda, né, muitas vezes dessas plataformas de comunicação, é que não, essa é a responsabilidade dos pais. E aí eu pergunto aos pais que estão nos ouvindo, é de vocês? É de vocês? Vocês dão conta sozinhos de lidar com as Big Tech e lidarem com isso e controlarem tudo? Então, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que criança é uma responsabilidade compartilhada da família, da comunidade, da sociedade, do Estado. Né? Então, se a gente quer proteger e promover os direitos da criança, e se, de fato, o melhor interesse da criança é o que nos guia, a gente tem que trabalhar também numa rede, trabalhar com essa parceria para que os pais, mães, famílias, de uma forma geral, seja nas suas diversas configurações, possam apoiar essas crianças, orientar essas crianças e que as redes também cumpram o papel delas de proteção e de promoção de direitos. Né? Porque, afinal, a comunicação, em princípio, a comunicação deveria servir para que a gente se conecte, para que a gente estabeleça boas relações, para que a gente exerça nossa cidadania a partir da compreensão sobre o mundo, sobre os processos que estão ao nosso redor. Não é? E não dá para a gente pensar hoje uma sociedade que não usa a tecnologia. Está aqui, nós estamos aqui usando a tecnologia. Faz parte do processo comunicacional contemporâneo, faz parte da nossa vida. Todos os dias a gente escuta um podcast, a gente vê uma matéria de TV, a gente vê um jornal, a gente vê um conteúdo de entretenimento, uma música. A gente conversa com os amigos. Eu morei fora, estava longe, eu conversava com meu filho aqui, com minhas netas, pela internet. Então, são conexões. Agora, vamos celebrar e investir nas boas conexões. Então, o teu estudo começa pela televisão. Isso. A televisão para a criança e a criança na televisão. Isso. O que você traz de lá, daquele tempo? O que te marcou em um dos estudos sobre a televisão? Um elemento me marcou no foco, eu estava no doutorado em especial, nessa comparação Brasil e Alemanha que eu fiz, me chamou muito a atenção que, do ponto de vista da representação, eu fiz uma análise quantitativa e o percentual de crianças negras na Alemanha e no Brasil era praticamente o mesmo. E nós temos uma sociedade completamente diferente em termos de padrões corporais. Né? Então, esse é um elemento que eu me lembro que chamou muito a atenção. Do ponto de vista da própria televisão e da oferta de televisão, eu percebia que a oferta de programação europeia ela trazia muito mais os elementos do aprendizado do cotidiano da criança. Né? Então, elementos de dificuldades que a criança precisava superar, que ela precisava crescer nesse processo, ao ponto que a gente tinha aqui uma comunicação muito mais de matriz americana, que chegava através de uma matriz que trabalhava outras questões, outros valores, e muito essa ideia dos produtos. Né? Você fazia as narrativas e depois os produtos eram vendidos através dos brinquedos, dos personagens. Né? Como a gente tem até hoje, muito fortemente, essa tradição que vem, especialmente, por exemplo, dos personagens da Disney. A gente viu agora, recentemente, o filme Barbie, toda a polêmica que foi gerada, mas o filme Barbie, independente da discussão que ele faça, qualquer que seja, é uma vitrine de produtos. É um filme que, do começo ao fim, apresenta produtos plásticos para o seu filho, e a gente aqui, com a crise ambiental,
estimulando aí a criança nessa relação forte ainda com os plásticos, né? E 20 e poucos anos depois, você chega aos YouTubers. Isso. Mas isso a gente vai falar depois do nosso intervalo. E o nosso intervalo, ele é literário. A gente pede à nossa convidada que traga um livro para compartilhar. O que você trouxe para compartilhar com a gente? Com muita alegria, eu trouxe esse livro aqui, que eu sei que você conhece, maravilhoso. A Alma Perdida, da Olga Tokarczuk, o Prêmio Nobel de Literatura. De literatura. E por que eu trouxe esse livro? Porque esse livro ele é belíssimo, ele tem uma ilustração fantástica, maravilhosa, e ele fala da alma perdida. A alma perdida é a alma de uma pessoa, no caso, um personagem principal, é um homem, que trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não tem tempo para absolutamente nada. Ele vive uma vida muito corrida, com tantas e tantas atribuições, e ele não vai se dando conta que ele vai perdendo a noção de quem ele é, justamente por essa vida muito atribulada, em que ele não para, em que ele não pensa. Então, ele vai só trabalhando, 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 e acontece que um belo dia ele esquece quem ele é, ele não está lembrando mais quem ele é. E aí ele vai para um consultório, vai ouvir uma médica que vai ouvi-lo e vai dizer: olhe, eu acho que você precisa ter um pouco mais de calma. Você não precisa fazer as coisas todas ao mesmo tempo agora. Por quê? Porque a alma da gente ela anda mais devagar. Ela não anda tão ligeiro assim. Então, você não está lembrando quem você é porque a sua alma ficou lá longe, nessa sua pressa toda, nessa sua correria do mundo. Você deixou sua alma triste lá atrás. Então, a minha sugestão para você é que você pause, que você tenha momentos de pausa e espere sua alma, que ela vai chegar. Tenha muita calma, reflita muito, que vai acontecer o momento do reencontro com a sua alma. E assim ele fez. Sentou, parou, refletiu sobre a vida dele, refletiu, e nessa reflexão, e nessa calma, e nessa pausa, ele reencontra a criança dele, né, que é a alma dele. Ele recupera esse encontro, e quando eles se encontram, ele reencontra a si mesmo, reencontra a sua felicidade. Então, eu acho que é um livro que fala do que a gente está conversando aqui hoje também, sabe? Nossas crianças estão nessa pressão muito grande de estar fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo. A criança está na escola, a criança está no judô, a criança está no karatê, a criança está o tempo inteiro ocupada. Quando ela não está ocupada com esse tipo de atividade, que é muito atividade de classe média, vamos pensar nas nossas crianças de periferia, às vezes elas estão trabalhando e já estão num ritmo de trabalho e de cobrança que não deveriam. Então, você tem uma exposição nesse sentido. E você tem também as redes sociais, que não permitem que a criança respire, que a criança pare, que a criança tem que estar fazendo algo o tempo inteiro. O tempo inteiro ela é demandada a não parar. Então, esse distanciamento que é necessário para que a gente reflita, que a gente pense, essa parada que é importante para que a gente reflita sobre quem a gente é, o que a gente quer, onde é que a gente quer chegar, como é que a gente pode mudar ou transformar esse mundo que a gente vive com tantos problemas para melhor, não é? Se eu não paro, se eu só sigo o fluxo. Então, é um convite também, né, para os leitores e leitoras que estão nos acompanhando, fazerem pausas, sabe? Reencontrarem-se com a criança que eles são, com a alma que eles têm. E, nesse reencontro, meu desejo de alegria e de felicidade para todo mundo. E parabéns para você que está nos acompanhando, que pausou, que parou, que criou um tempo para escutar esse podcast ou assistir a esse podcast, se você estiver no YouTube. Né, que você crie mais espaços de pausa e também espaços como estes, de conversar à mesa. Convida alguém na tua casa para sentar-se à mesa com você, conversar sobre o dia a dia, tomar um café, conversar sobre um livro. Isso está fazendo falta, né? Uhum. E se você está no outro lado
né, da vida corrida, adquira esse livro, A Alma Perdida, da Olga Tokarczuk. Talvez a leitura, e você vai se surpreender com a possibilidade das leituras que esse livro apresenta, toque a sua alma e o convide ou a convide a pausar mais, a parar mais. Obrigado, Inês, Prazer. por sua sugestão literária. E você está acompanhando o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo, que 2 vezes por mês nós conversamos aqui sobre temas de arte, cultura, literatura e saberes diversos. E queremos também ouvir a sua opinião e sugestões pelo Instagram, @podevir_o_podcast. Inês, agora, 20 anos e tantos depois, nós chegamos à constatação de que nós temos 500 mil crianças como influenciadoras digitais no Brasil, não é? Muita gente. 500 mil crianças. São crianças e adultos, esse número. Inclui Crianças e adultos, isso. Número enorme. Enorme. Né? E certamente não vai demorar muito tempo para que a gente tenha escolas de influenciadores. Né? Já temos. Já chegou? Já. E o que você pensa, então, sobre esse cenário, que para mim seria futuro, mas você está me dizendo que já é presente? A gente já tem cursos, escolas de influenciadores, porque, assim, a gente, novamente, eu lhe digo, para além das redes, para além de uma fala que permite a expressão, o direito à participação das crianças, né, nesse lugar em que a criança brinca, mas ela também traz suas pautas, ela também apresenta seus desejos, ela também canta, ela também dança, ela também é um espaço de expressão artística. Então, esses são aspectos extremamente positivos, aquilo que eu falava das oportunidades, né? Mas, por trás dessa rede, eu tenho um comércio, eu tenho um conjunto de marcas que estão interessadas em recorrer a esses influenciadores e a essas influenciadoras para darem testemunhos, para impulsionarem marcas, para promoverem os mais diversos produtos, né? E, com isso, cria-se uma expectativa de monetização dos conteúdos que as crianças postam, né? E isso já acontece. Com esse processo de monetização, pai e mãe, se você não conhece o termo monetização, é a ideia de que esses vídeos, né, pelo número de visualizações que ele ganha, ele passa a receber. Então, num país em que eu tenho alto nível de desigualdade social, em que, muitas vezes, os pais não veem um futuro, digamos assim, um projeto de futuro em que haja uma boa oportunidade de profissional para seus filhos. Muitas dessas crianças vêm de origem humilde e investem, então, nessa produção, não é? Como uma projeção de futuro, como uma projeção profissional. Então, a gente tem hoje, Cavalcante, crianças que ainda na barriguinha da mãe já estão sendo apresentadas, né, como futuros influenciadores. Eu tenho crianças de 6 meses, 2 meses, 3 meses, que elas já têm conta, que elas já estão no Instagram, que o conteúdo, óbvio, não é feito por elas. Então, eu tenho aqui um nível de presença infantil que não é aquele da participação que eu estou dizendo, da criança se expressando, porque são os pais que tomam essa decisão, né? E essas crianças já têm que lidar com uma realidade que é da vida adulta, que é os discursos tanto de aprovação quanto de desaprovação. Então, crianças, mesmo antes de falarem, elas são faladas nas redes sociais por uma rede de pessoas que acessam esses conteúdos, né? Então, esse aqui é um dos elementos. Eu tenho crianças que vão aí nesse processo, que ganham uma presença forte nas redes, que passam a ser patrocinadas por marcas, as marcas passam a fazer encontrinhos. Então, você tem um número de seguidores elevados. Eu tenho crianças de 7 anos que tem, por exemplo, mais de 800 vídeos postados, né? Então, você fica imaginando, mais de 800... Estou dando só um exemplo de um dos perfis que a gente segue números para acompanhar o processo, e você fica imaginando qual é a rotina de uma criança, por exemplo, de 7 anos de idade, que já tem mais de 800 vídeos postados, né?
Então, a gente pergunta assim, você é adulto, quantos vídeos você tem postado na sua rede? E se você compara com a dinâmica de uma criança que tem mais um volume como esse. Então, e esse é só um elemento, o número de vídeos postados, né? Mas eu tenho, então, qual é a natureza desses vídeos? Com que conexões esses vídeos estão postados? Quem está vendo esses vídeos? Que comentários essas crianças recebem? Então, muitos desses influenciadores e dessas influenciadoras, o perfil é monitorado pelos pais, né? Então, significa o quê? Que eu tenho um pai, uma mãe, uma tia, um parente, enfim, que acompanha essas crianças influenciadoras. Às vezes, eu tenho uma família inteira influenciadora. Né? Então, eu tenho toda a composição da família é feita por influenciadores. Então, são várias configurações, mas uma presença muito grande, muito marcante, e a gente vê, de novo, tentando o balanceamento de perceber o que é oportunidade, o que é risco nesse contexto. Né? Porque, por exemplo, uma criança de 7 anos que fala sobre temas que para ela são importantes, como a defesa do meio ambiente, eu posso ter e tenho. Eu tenho crianças falando de racismo e da necessidade de respeito a ela. Eu tenho crianças falando de aceitação. Então, são pautas extremamente interessantes, são aspectos que é a criança trazendo para a esfera pública, de algum modo, uma discussão que é pertinente para ela. Né? Ela fala do bullying que ela sofreu e que você tenha cuidado, não faça bullying, isso não é legal. Então, eu tenho um aprendizado que essa criança está desenvolvendo aí, eu tenho uma construção de uma agenda social que várias crianças estão trazendo aí, mas eu tenho também toda essa outra complexidade que é de uma criança que está exposta muito cedo. Ela está preparada para essa exposição? Como é que fica a saúde mental dessas crianças? Muitas vezes a gente tem, e acompanha isso pelas notícias, influenciadores que saem das redes para tratar da sua saúde mental, porque é uma pressão muito grande. Né? Então, é muito importante que a sociedade também reflita sobre isso, que pense sobre isso, e que os adultos pensem também no que eles postam nas redes infantis. Não é? Porque eu não vou citar aqui, mas tem uma das influenciadoras, assim, tem uma estudante que está fazendo uma pesquisa de monografia. Inclusive, hoje a gente conversou isso no laboratório. A criança que ela está pesquisando, ela tem 6 meses, não tem 6 meses, ela tem mais de 6 meses, mas até 6 meses ela já começou a receber discursos que estavam questionando que a menininha estava gorda. Como é que uma criança de 6 meses deve ter preocupação com esse parâmetro? E aí vamos ver, é uma menina, então, gênero, questão feminina, a questão da pressão em relação ao padrão corporal. E aí isso está lá, isso está exposto. E a gente fala da importância, por exemplo, do direito ao esquecimento. Não é? Porque, muitas vezes, essa prática que os pais compartilham conteúdos é a prática que é chamada de sharing. Né? Quer dizer, os pais, né, na verdade, estão compartilhando imagens da criança. Essa criança não decidiu estar lá. Essa criança não, no sentido da participação, que é um poder de decisão, essa criança não decidiu, isso foi decidido por ela. E depois, quando essa menina crescer, ela vai apreciar essas imagens, ela vai... Como é que esses comentários que foram negativos feitos nas suas redes sociais, que também têm uma relação com os próprios pais que passam a ver isso, e as pessoas ao redor dessa criança, qual é a pressão que vai ter em cima dessa criança de que ela está gorda, com 6 meses? Não é? Então, é importante que a gente perceba que as redes sociais elas são um espaço de comunicação, e como espaço de comunicação aberto, se você deixa o espaço, né, porque você pode deixar privado, você pode ter uma outra opção, mas quando você é influenciador, o espaço é público. Se é público, qualquer pessoa vem, comenta. E mesmo que você possa tirar os comentários, porque a gente também tem essa situação, e algumas redes optaram por retirar os comentários mais recentemente, mas você tem isso, está lá, né, como parte da história dessa criança. Né? Então, é bastante complexa essa discussão. Muito complexo, mas você fala com muita familiaridade, e essa familiaridade é resultado de muito estudo. Né? Então, você falou no início que fez um estudo Brasil-Alemanha para o doutorado. Depois, esse estudo ele foi complementado com um pós-doutorado no Canadá, um segundo pós-doutorado vinculado aos Estados Unidos,
E no final de 2023, você retornou da Austrália, onde você esteve vinculada à Deakin University, né, em Melbourne. O que você foi buscar na Austrália e o que você trouxe de conhecimento da Austrália para compartilhar com a ciência brasileira? Olha, a Austrália foi uma grata oportunidade para mim, foi uma experiência extraordinária. Eu tive a chance de conhecer lá o Centro de Excelência da Infância Conectada. É um centro de excelência que tem um foco em estudos da relação da criança com a internet na faixa da criança até os 8 anos de idade, tá? Então, são as crianças assim, mais novas. E isso é muito interessante porque, a nível internacional, é a lacuna maior, que as pessoas tendem a fazer com crianças acima de 9, porque a criança já se expressa mais, fica mais fácil a interação para colher informação. Então, em termos metodológicos, é mais desafiador o trato com crianças pequenas, né? E lá o centro é especializado nessa relação das crianças, né? Assim, mais jovens, com a internet, com as redes sociais de forma geral. E o que foi muito interessante para mim também é que a Deakin ela é uma universidade ligada a 8 universidades australianas. Então, eu tive contato com pesquisadores de 8 universidades das diferentes regiões da Austrália, dentro desse centro de excelência. É uma rede de mais de 100 pesquisadores e pesquisadoras, não é? De caráter interdisciplinar, então, com gente da educação, com gente da comunicação, com gente da área de TI, e por aí vai. Né? Então, uma reunião de saberes em torno da proteção e da promoção dos direitos da criança na vida dela e no entendimento de que essa criança está na rede, a rede precisa se ajustar para que. Então, esse é um dos aprendizados. A rede precisa se ajustar. Não é a criança, é a rede que precisa se ajustar para ter uma rede mais segura, ter uma rede onde o viés mercadológico não seja o elemento central, não é? E um grande aprendizado que eu tive lá, eu sou socióloga, então o meu olhar ele sempre foi um olhar que procurou valorizar as relações sociais, a dimensão mais social. Mas lá, essa dimensão do contexto familiar, do contexto comunitário, como lente a partir da qual eu vejo essas relações, também foi fundamental. Então, a compreensão de que eu não posso olhar, por exemplo, para o fenômeno que eu estou estudando, que são das crianças youtubers, e olhar somente individualmente para a criança A, B, C ou D. Eu tenho que olhar essa criança dentro da relação de família que ela tem, porque a comunicação que ela faz, muitas vezes, é orgânica. As pautas que a família já traz, as pautas que a família já abraça, não é? Então, eu tenho o contexto familiar e eu tenho um contexto comunitário. Por exemplo, entre as crianças, das várias crianças que a gente está analisando, né, e que eu aprendi lá e já estava desenvolvendo isso lá no ano passado, a gente tem crianças com a pauta contra o racismo, né? E aí elas trazem isso como? Elas trazem isso num vestuário que afirma a herança africana. Ela tem nos cabelos que são valorizados na sua beleza, na sua estética, né, na sua riqueza. E a criança diz isso com muito orgulho. E você vai olhar, essa criança está conectada com um pai ou uma mãe, ou um tio, ou uma familiar, que tem também a mesma pauta, está também trabalhando. Então, ela está orgânica dentro desse processo. E é muito interessante você perceber, você vai ver a rede de seguidores de uma criança como essa, e você vai ver uma rede, uma comunidade integrada, trazendo um olhar para a sociedade que diz assim, essa criança, essa família, essa comunidade precisa ser olhada com respeito. Não é? Então, a criança ela integra um conjunto maior. Então, foi e tem sido muito interessante ampliar esse olhar e não perceber os fenômenos de uma forma tão individualizada, mas perceber os fenômenos dentro de um contexto mais amplo em que isso ocorre. Então, neste episódio, nós conversamos com a professora Inês Vitorino, socióloga, professora do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará e fundadora do Lab Green, Laboratório de Pesquisa da Relação Infância, Juventude e Mídia,
Inês, muito obrigado por ter reservado um tempo para vir falar conosco no Pode Vir. E o Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta. Cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, @arte com mesa posta.